Salve aminoides do Gorila na área, salve galera, professor Hugo na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vida de Professor, sejam bem-vindos a esse canal que traz muita informação biológica para vocês. Hoje nós vamos ver um pouco sobre os protozoários, então é mais um vídeo para a nossa série sobre microbiologia e parasitologia. Então desde já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e garanta um like nesse vídeo, beleza? Então hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo e vamos ver um pouco sobre os protozoários. Os protozoários, eles então compreendem, eles fazem parte do reino protista, e esse reino protista, né, ele traz os protozoários e as algas. Só que algas a gente não vai ver isso agora. Então, os protozoários são eucariontes, então eles têm uma célula que se assemelha à nossa animal e à vegetal pela sua aparência, né, membrana, núcleo agora organizado e citoplasma. Eles são heterótrofos, aquáticos e muito semelhante ao que a gente viu sobre as bactérias, que eu vou deixar aqui o videozinho indicado para você ver. Também tem protozoário que vive em relação mutualística, onde o protozoário vai depender de um ser vivo e o ser vivo vai depender desse protozoário. Também vão ter protozoários parasitas, e aí vem muitas doenças que vamos estudar todas separadamente aqui no canal. Mas tem protozoário que é de boa aí, que vive em colônia ou vida livre e não causa nenhum tipo de mal. Então, como seria essa célula de um protozoário? Diz que é semelhante à nossa, né? A nossa pela sua organização, por ser células também eucariontes. Então, olha só, os protozoários, eles têm adaptações um pouco diferentes, apesar de serem eucariontes como nós. Eles têm locomoções distintas, que são cílios e flagelos. O flagelo pode ter mais de um flagelo. O cílio é uma característica muito marcante em muitas espécies. Algumas dessas espécies têm dois núcleos, então tem aqui o micronúcleo e o macronúcleo. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre isso. Ele tem também vacúolos digestivos, um pouco semelhante com o nosso, por causa do lisossomo, que faz a digestão intracelular. Mas eles também têm um vacúolo pulsátil ou contrátil, que é uma característica do reino protista. É uma forma de eliminar o excesso de água dependendo do meio que eles estiverem. Então é uma célula eucarionte, é uma célula que tem núcleo, tem outras estruturas aqui que daqui a pouco nós vamos citar nesse vídeo. A célula do protozoário, como acho que todos os seres vivos, né, são indivíduos e células polimórficas. E aí a gente vai se prender bastante nesse detalhe agora aqui, ó, muito importante, que essa célula ela pode ser flagelada, essa célula pode ser ciliada e essa célula ela pode não ter nem cílios e nem flagelos. Se ela não tiver cílio nem flagelo, mas se locomover por meio de pseudópodes, ele vai ser um protozoário dentro dessa classificação que é o risópode. E se ele não tem cílios, não tem flagelos e também não faz a locomoção por pseudópodes, ele vai cair aqui no esporozoário. Então são 4 formas básicas importantíssimas para os protozoários. O formato e a estrutura de locomoção que eles têm são fundamentais para a classificação. Falando nela então, a classificação então dos protozoários é organizada em 4 filos, subfilos aqui, ó, que é o filo Sarcodina, quando a locomoção ela acontece por meio dos pseudópodes, como eu acabei de comentar com vocês. Um exemplo é a ameba. Também tem o filo dos flagelados. O filo dos flagelados, a locomoção então se dá pelos flagelos. O filo ciliado, que a locomoção se dá pelos cílios, e o filo, aí tem um monte de nome, né? Tem, por exemplo, os esporozoários, um dos nomes que se dá aos esporozoa aqui. Eles não têm estrutura nenhuma de locomoção, nem cílios, nem flagelos, e também não emitem pseudópodes. Então, vamos guardar essa informação e daqui a pouquinho a gente vai voltar com ela, que ela é importante, é um detalhe muito importante. Sobre a reprodução. A reprodução ela pode ser sexuada e assexuada. A maioria das vezes acontece de forma assexuada. E a reprodução assexuada ela se dá por divisão binária. Divisão binária ou cisparidade também, em que uma célula se divide para formar duas. A gente já viu isso também. Pode ser também por divisão múltipla.
Nesse tipo de reprodução assexuada, o núcleo de uma célula se multiplica várias vezes, originando várias células filhas. Então aqui, galera, eu tinha uma célula que se dividiu e cada uma delas formou seu núcleo. Agora a gente vai ver o contrário. Eu tenho a célula, essa célula, o núcleo se divide, se multiplica, formam-se vários núcleos e depois, com base na quantidade de cada núcleo que foi formado dentro dessa célula, novas células serão formadas. Esse tipo de reprodução, chamada de divisão múltipla, também tem um nome chamado de esquizogonia. Eu costumo dizer que é esquisita a forma de se dividir, porque não tem um padrão de núcleos a serem formados. Só que ainda tem uma reprodução que é a conjugação. A conjugação é um processo que consiste na união parcial de dois indivíduos que se emparelham e, através de uma ponte citoplasmática, trocam material genético. Após a troca, esses indivíduos que passam a ter novas combinações genéticas, separam-se e dividem-se por divisão binária. Esse processo ocorre em protozoários ciliados. Então, eles fazem ali uma união, fazem uma recombinação gênica e depois, por fim, fazem a reprodução assexuada. Muitos autores não consideram a conjugação realizada por alguns protozoários como reprodução sexuada, por esse processo não resultar em um aumento de indivíduos, enquanto outros consideram esse processo como sendo um tipo de reprodução sexuada por haver troca de material genético. Muitas literaturas, livros, vai trazer diretamente esse tipo de reprodução como sexuada. Estou trazendo isso aqui só por uma discussão, caso vocês encontrem essa informação em alguma referência, em alguma literatura. Então, como é que funciona? Esse aqui, por exemplo, é um paramécio. O paramécio tem os macronúcleos e os micronúcleos. Existe uma ponte citoplasmática que vai fazer a troca dos micronúcleos e aí eles vão então gerar uma variabilidade genética, porque a composição das características de um se mistura com a do outro, e então eles têm essa variabilidade realizando então a reprodução sexual. Aí a gente volta naquela questão da classificação, que agora eu vou detalhar isso para vocês. A classificação dos protozoários baseia-se fundamentalmente nos tipos de reprodução e de organelas locomotoras. Na tendência moderna, os protozoários são incluídos no reino protista, subdivididos nos filos, que eu coloquei ali em cima e estou trazendo aqui de novo. Sarcodino, flagelado, ciliado e esporozoário. Agora vamos ver um pouquinho mais de cada um deles. Risópodes ou sarcocíneos, ou sarcodíneos também, né? Esses indivíduos são marinhos, de água doce ou parasitas. E aí, a gente já está destacando um parasita importantíssimo desse grupo, que é a Entamoeba estolística, que causa amebíase. Tem um ou mais núcleos, vacúolos digestivos, vacúolos contráteis, apenas nos de água doce. E aí o que acontece, galera? Olha só, esse indivíduo tem como a locomoção deles os pseudópodes. Então essas projeções aqui da membrana desse protozoário, a gente entende como pseudópode. E isso faz com que ele capture o alimento, além disso faz com que ele acaba se locomovendo. Por isso ele é classificado, por isso ele entra nesse grupo. As amebas de vida livre, que vivem na água doce, apresentam vacúolo contrátil ou pulsátil para osmorregulação, eliminando o excesso de água que vai entrando no seu citoplasma, vindo do ambiente mais diluído. O que acontece, galera? Esses indivíduos de água doce, eles têm essa organela muito específica e importante para eles, porque eles são mais concentrados que o meio. A água entra neles. Essa célula uma hora não ia comportar a quantidade de água, então o vacúolo contrátil ou pulsátil devolve esse excesso de água para o meio ambiente. Só que o que eu quero destacar sobre os risópodes? Eu quero destacar que dentre as amebas é importante a gente conhecer a Entamoeba estolística, que parasita o intestino humano, causando disenteria amebiana ou amebíase. Então, galera, o que eu quero destacar para vocês é que esse indivíduo é importante porque ele causa uma parasitose em nós seres humanos. O próximo aqui, galera, que são os flagelados, pelo próprio nome, a gente vai entender que a locomoção dele é por meio dos flagelos, que pode ser um ou até mais de um. A gente tem indivíduos de vida livre, mas a gente tem indivíduos aqui, que vivem em mutualismo, e principalmente o que a gente vai entender desses flagelados e destacar
são os parasitas. Então, ó, os indivíduos que fazem parte do grupo dos flagelados têm grande importância porque eles causam doenças, assim, de certa forma, significativas e perigosas para nós seres humanos. Quais são elas? Leishmania brasiliensis é um protozoário do grupo dos flagelados que causa a leishmaniose, que pode ser a leishmaniose tegumentar ou a leishmaniose visceral. Tem também o Trypanosoma cruzi, que é um outro protozoário bastante conhecido por ser o causador da doença de Chagas. Um outro protozoário flagelado, também importante em termos de doença, é a Giardia lamblia, que causa giardíase. É uma doença muito semelhante à amebíase, que é causada por um outro protozoário de um outro filo. E também o Trichomonas vaginalis, que causa tricomoníase. Então, olha só, galera, 4 doenças importantes causadas por flagelados. E pode ficar tranquilo, galera, que depois a gente vai abordar um vídeo para todas essas doenças e apresentar também o ciclo de vida delas, joia? Vou falar essa informação aqui, ó. No intestino de cupins e das baratas, que comem madeira, existem flagelados. Essa convivência pacífica caracteriza por uma associação em que ambos os participantes são beneficiados, o mutualismo. Então, galera, essa história de que cupim come madeira, ele só consegue por causa de um protozoário que vive em relação mutualística. Os esporozoários apicomplexos formam outro grupo. Todos eles são parasitas. Nesse grupo, eles não têm nenhuma estrutura de locomoção, é isso que os caracterizam. E também tem uma outra característica bastante diferente, que é só deles, é uma reprodução assexuada especial, que é por esporulação. A célula tem o seu núcleo, o núcleo se divide, e esse núcleo ainda dentro, esses vários núcleos ainda dentro dessa célula que os formou, recebe citoplasmas e membranas individualizadas e ficam ali para depois se dividirem, beleza? Então, ó, o principal gênero é o Plasmodium, com várias espécies causadoras da malária. Vamos dar um enter aqui, ó. Então, ó, malária, doença também importante, causada por um esporozoário. E também tem o Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, que é de grande seriedade para mulheres grávidas até o 3º mês, porque pode passar para o bebê, pode dar uma formação da visão, uma série de coisas. E o último grupo, que são os ciliados, eles são altamente especializados, se locomovem por meio de cios e membranelas. O destaque de indivíduo para esse grupo são os paramécios, que têm vida livre, não causam nenhum tipo de doença, como os demais apresentados para nós seres humanos. Esses indivíduos têm 2 núcleos, o macro e o micro, sendo que a gente destaca uma grande função para o micronúcleo, que ele tem funções de hereditariedade e reprodução. Eles também possuem vacúolos contráteis ou pulsáteis por viverem em água doce. Então, ó, aquela estrutura que a gente já viu, inclusive na videoaula de hoje, é de um paramécio, é de um ciliado. Beleza? Galera, fica ligadinho aqui que nessa série vai trazer um pouco sobre cada uma dessas doenças causadas por protozoários que eu citei na videoaula de hoje. Beleza? Acompanhe essa série de microbiologia e parasitologia, acompanhe o Vida de Professor e hoje e agora então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Já deixou o seu like? Já deixou o seu comentário? Te aguardo lá, beleza? Até a próxima de fato. Tchau!